Certo, vamos lá. É, vamos às perguntas aqui. Pessoal que está em casa, por favor, faça perguntas, tá? A gente... olha, o som tá normal agora, beleza. A gente quer ouvir bastante pergunta de vocês aí, isso vai ficar bem, muito importante para a gente, tá? João, o que é o conservadorismo, João? João, é o seguinte, as pessoas acham que ser conservador é ser retrógrado, que nós estávamos falando um pouquinho mais cedo, né? É as pessoas se mantendo no radicalismo, numa certa ignorância, porque agora o Brasil está aí nessa polaridade, né? Há pessoas que estão para a esquerda, outros estão para a direita, e está cada vez mais se polarizando, e nós, cristãos, somos conservadores, e aí fica aquela pergunta, o que é ser conservador? Pode falar um pouquinho para a gente, visto que você é um dos líderes do movimento conservador aqui em Florianópolis, tem feito um bom trabalho, pode até falar desse trabalho conservador. E o que é ser conservador? Ser conservador é ser cristão protestante? Porque, pessoal, o João está aqui comigo, ele é católico, né, como já estamos falando, mas ele é líder do movimento conservador. Então, o que seria ser conservador? Bom, obrigado pela pergunta. Eu explicar o que é o conservadorismo para um cristão e para um pastor como você é chover no molhado, tá? Porque o que a gente defende, né? O meu grupo chama Conservadorismo Floripa. Então, os valores que a gente defende são os valores que estão previstos na nossa Constituição Federal, né? E também na principal lei que a gente segue, que é essa aqui, né? A Bíblia Sagrada. Tá? Então, a função do homem é defender a mulher, né? Defender a família, ainda que seja com a sua própria vida. Isso são valores que estão intrínsecos no nosso trabalho, né? Obviamente que a liberdade que a gente batalha, que na verdade que deu maior energia para a gente nesse momento da pandemia, tá? Foi uma missão que Deus nos deu, né? Porque quando teve, por exemplo, a situação do lockdown, o decreto de lockdown, ele instituiu o quê? Que todo mundo permanecesse em casa. Mas vamos encarar a pandemia como se fosse uma batalha, tá? Ou uma guerra. Então eu optei naquele momento, e muitos dos meus amigos, eu consegui convencer muitas pessoas de que aquilo lá era uma batalha. Então, se existe uma batalha, eu estou disposto a entrar nessa guerra, ainda que ocorra risco de vida, né? Então, durante a pandemia, todos os atos que eu fiz foram atos por liberdade. Então, eu costumo lembrar uma palestra do Benê Barbosa, que cita os dados da Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil foi convocado para lutar na Itália contra o nazismo. E naquela ocasião, os brasileiros que estavam alistados no exército, teve uma baixa de 40% de desertores, né? Então você consegue imaginar, metade da tropa praticamente, né? 40% de desertores, porque eles não queriam ir para a guerra. O brasileiro não quer guerra. A gente não tem esse costume, que nem tem o norte-americano, por exemplo, né? Só que eu fui forjado, na batalha, digamos assim, né? Porque meu pai é militar, eu cresci dentro dos quartéis. Então é muito comum para mim assim, as coisas. Então, quando falam de arma, não é surpresa para mim, né? Eu tenho meu CR, sou habilitado para isso. Então, eu acredito que eu tenho que dispor minha vida para isso, porque talvez seja o único momento que eu tenho para lutar, não só pela pátria, né, mas pelos direitos da família e agora a liberdade, né? Então, assim, a gente tem tudo isso previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, direito à saúde, direito à liberdade, direito ao trabalho e educação. O que eles fizeram na pandemia, né, com o decreto do atual prefeito aqui, por exemplo? Ele proibiu você de trabalhar. Só que eu sou advogado, estou no meu escritório agora, né, depois do expediente. E o que eu fiz? Eu vim todos os dias para cá. Se eu não vim, eventualmente um dia, porque não quis, eu não precisava. Mas eu trabalhei todos os dias, porque eu dependo do meu trabalho, né? Agora, é confortável para uma pessoa que tem um trabalho fixo, de repente, ou um empresário, ou então um servidor público, que tem o conforto de ficar em casa com o seu computadorzinho. É legal, tá bom. E o cara que trabalha como diarista, vendendo alguma coisa no semáforo, por exemplo, ou então o Felipe, meu vizinho, que eu passei por ele hoje, ainda conversei com ele, ele vende paçoca. Eu falei, tô te devendo a paçoca. Daí comprei mais algumas e tal.
ele ganha R$ 2.400 por mês, tá? Tá? E eu falo para ele, fique em casa, Felipe. O que ele vai dizer? Não fico, eu vou trabalhar, né? Então, o motoboy não parou de trabalhar. O policial militar não parou de trabalhar, né? E tantas outras funções aí, os médicos, os enfermeiros, né? Todos os hospitais não pararam, nem da limpeza não pararam, né? Então eu falei, eu estou disposto a enfrentar essa batalha, né? Ainda que seja com a vida. Porque a gente não sabia, né? A gente via nos vídeos, os chineses caindo como árvore, né? Eu falei, pode ser que eu seja cometido por uma doença fatal, como diziam que era, e talvez eu perca a vida. Obviamente que eu não quero isso, mas se for o preço que tem que pagar pela liberdade, só que a função era muito maior, né? Porque depois a gente percebeu que a privação da liberdade, todos os artigos que eu falei da Constituição Federal foram suprimidos aos poucos. Então você parou, tem gente agora sendo demitida, então ela perde o direito de trabalho, ela não podia sair de casa, perde o direito à liberdade. Tem crianças e jovens que não podem estudar na Universidade Federal porque ele não tem a segunda ou terceira dose da vacina. Então ele perdeu o direito ao estudo. E gente sendo demitida. Então, assim, o que serve a Constituição Federal? Né? Então, a nossa batalha é o quê? Vamos lutar para resguardar isso daí. Tá? Então, quando você pergunta sobre o que é conservadorismo, né? A primeira, os seus seguidores sabem do que eu estou falando. Talvez a palavra soe tão palatável para ele. Conservadorismo, porque quando fala conservadorismo, fala, aquilo é atrasado, né? Ou então é retrógrado. Não é isso. O conservadorismo tem que ver que não é uma coisa estática. Ela se adapta de acordo com a sociedade, né? Obviamente que sem essas mazelas que eles estão trazendo para a gente, destruindo a nossa família, né? Então, o conservadorismo ele não é uma ideologia, tá? Porque ideologia, por exemplo, é ideologia marxista, que tem um padrão moral lá. Pode fazer isso, você tem que defender essa classe. Não é. O conservadorismo ele não é estático, ele é amplo, né? Eu costumo falar que é way of life, né? É um estilo de vida ser conservador. É defender os direitos que a gente tem, defender a palavra de Deus, porque ali está escrito pra gente. Se a gente não tivesse regra nenhuma, a gente já tinha logo de cara 10 mandamentos que ia determinar o nosso caminho, né? Então, eu acho que até tem lei demais hoje, sabe? Então, assim, basicamente, tem muito mais coisa, né, que eu quero falar para vocês. Então, assim, rapidamente... Deixa eu só fazer um gancho aqui. Um gancho aqui, você tocou aí no marxismo, né? E aí com relação o progressismo. Então, eu vejo o seguinte, João, que o contrário do conservadorismo é aquilo que o progressismo hoje vem pregando. Progressismo é a esquerda, né? O pessoal, o marxista cultural, hoje o marxismo ele é cultural, né? Então, o progressismo, o que ele tenta fazer? Ele tenta destruir tudo aquilo que já está plantado, tá? E mesmo que vá se perder muitas coisas, principalmente os valores, jogar todos os valores familiares, principalmente bíblico, moral, do bem, do direito, mesmo que todos esses princípios vá para o esgoto, não importa, o que importa é eles, através de uma revolução, implantar novos conceitos, novos pensamentos, coisas que nunca aconteceu, nunca se pensaram, e se vai contra a palavra de Deus, se vai contra a história, se vai contra a filosofia, não importa, o que importa é você colocar uma nova ideia. Eu só vou ter que fazer um negocinho aqui. A literatura. Então, hoje o que a gente tem na literatura, tá? Então, partindo do mais antigo, obviamente que eu falei da Bíblia, né? Então, o mais antigo para cá, tem um livro que eu gosto de recomendar, que é esse aqui, ó, Reflexões sobre a Revolução na França, de Edmund Burke, que dizem que ser o pai do conservadorismo, né, britânico, tá? Então, aqui a gente vê já lá a Revolução da França, né, que as pessoas costumam falar, não, a Revolução Francesa, igualité, não tem nada disso. Não pense que as coisas foram tranquilas naquela ocasião. Não, foram pessoas para a guilhotina, foram pessoas mortas, né? E a gente não defende a morte, né, aleatória, assim, porque
um dos temas da Revolução Francesa é de Jean Méliès, que ele fala que a Revolução teria sucesso quando tivesse o homem será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre, entendeu? Então, assim, não é isso que eu quero, né? Esse era o pensamento da Revolução Francesa. Então, esse livro vem falar sobre isso, né? O Edmund Burke vem da Inglaterra, analisa o panorama da França e ele fala para as pessoas no parlamento, fala, olha aqui, ó, o que está acontecendo lá, se vocês embarcarem nessa onda, vocês vão, por exemplo, dilapidar o patrimônio com ato de apreensão de bens, não só bens dos particulares, mas também da igreja, né? Então, isso daqui, o ato dos confiscadores era um ato forte, porque não só eles queriam tomar o poder, mas como eles queriam todos os bens, né? Daquela não só dos padres, né, da igreja, mas também da nobreza, tá? Outra coisa que eu gosto de recomendar é o Roger Scruton, que é considerado, na atualidade, o pai do conservadorismo também. E é interessante que ele menciona o T.S. Eliot, que foi um escritor também, e ele menciona sobre o conservadorismo, ele fala o seguinte, ó, o projeto conservador adquiria, naquela época, sentido precisamente em condições modernas, condições de fragmentação, heresia e descrença. Então, quer dizer, o conservadorismo ele veio para passar uma patrola, assim, para deixar as pessoas entenderem o que estavam vivendo e conseguir se apegar ao que era bom, né? E o que era bom naquela época era a cristandade, né? Como é até hoje. O próprio voltando, o próprio conservadorismo é o modernismo, dizia o escritor. E nisso que está o segredo de seu sucesso. O que diferencia Burke dos revolucionários franceses não é a sua fixação com o passado, mas o seu desejo de viver plenamente no presente e de compreendê-lo com todas as suas imperfeições e aceitá-lo como a única realidade que nos é oferecida. Então, quer dizer, ele não está falando, não, vamos esquecer o passado, então vamos superar. Não, vamos viver o presente, mas vamos nos adaptar, né? Com um pensamento positivo, obviamente, né? E preservando esses valores que a gente falou no início, né? Antes de passar para o livro, vou deixar você falar. Eu escutei uma frase, eu não lembro de quem, que diz o seguinte, que a diferença, o que o progressismo, né, a esquerda faz, eles gostam de botar fogo em uma floresta e regar um deserto. Tá? Ou seja, a revolução, gente, quando ele falou sobre revolução, teve duas grandes revoluções. Teve a Revolução Russa, né, que também é muito famosa, mas para nós compreender a história das revoluções que importam para nós hoje, é a francesa e a americana. A Revolução Francesa, ela deu partida às ideias bem progressistas, bem de esquerda, né, onde perdurou na França, e nos Estados Unidos não. É uma revolução conservadora, né? O que os Estados Unidos queria? Ficar livre, deixar de ser colônia da Inglaterra, e a França ficar livre dos reis, dos imperadores e tal. Então, o que acontece? O problema do Brasil é que a Constituição brasileira de 88 foi muito influenciada, e assim todo o Brasil, com as ideias da Revolução Francesa, as ideias da França. E por isso nós sofremos bastante com a questão do progressismo e depravação no Brasil. Hoje, os Estados Unidos, os democratas que estão no poder, John Biden, e até porque já vem Bill Clinton, também o último presidente, Obama. E entre outros, eles vêm nessa linha progressista, quebrando os valores judaico-cristão, os valores conservadores, os princípios da palavra de Deus, eles vêm quebrando e vêm trazendo essas novas ideias, filosofias, e principalmente a Revolução Francesa. Então, seguinte, gente, conforme o João está colocando aqui, e citando esses teóricos, ser conservador não é ser um xiita ou um xaato, né? Não, ser conservador é conservar os princípios, e esses princípios têm sido atacados todos os dias. Né? Você assiste um filme, eu assisto muito filme Netflix, né? Principalmente de guerra e tal, e algum outro, assim, fugindo disso,
tudo atacando os princípios conservadores. Tá? Você assiste televisão, enfim, há um ataque muito grande ao conservadorismo. E isso está entrando na mente das pessoas e isso está trazendo uma certa revolução. Lembre-se, pessoal, que revolução é aquilo que destrói aquilo que está para trás, que é bom, o conservadorismo, e vem implantar novas ideias que nunca deram certo, tá? Que não vai dar certo, e o que nós precisamos é tomar cuidado com isso, porque daqui a pouco nós vamos ter uma sociedade totalmente desfacelada, né? e perdida. Então, João, é muito bom o nosso povo entender que ser conservador é a gente conservar aquilo que já deu certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é pautado na Bíblia, na palavra de Deus, né? Agora, quem deseja realmente virar para o lado da esquerda e não serve para estar no nosso meio, e enfim, né? Não vai. Antes de você continuar, eu só quero dar um alôzinho aqui para o pessoal que está... Tem um pessoal lá no YouTube que está comentando direto aqui. Deixa eu só dar uma palavrinha aqui para eles bem rapidinho. Está aqui os missionários lá da África, pastor Ezequias e Márcia, Enesiel, a minha mãe, a Ruth, Maurício Bento, meu amigo, Júlio Cavalcante, um grande influenciador lá dos ingleses, Deus te abençoe, Francisco Pires, meu amigão, pastor Renato, Deus te abençoe, pastor Renato, minha sogra, irmã Tina, vamos lá, Marileia, Deus te abençoe, Marileia, grande amiga, né? Aí, a parceira, Anderson Cadete, Daniel, Sérgio Moreno, Deus te abençoe. João, você tem que conhecer o Bistrô Thai. O Bistrô Thai é ali no Santa Mônica, de um amigão meu, comida tailandesa. É só botar Thai Bistrô e conhecer, viu? Levar a Ana lá, o pessoal, é fantástico. O Sérgio lá, o chefe Sérgio, faz uma comida maravilhosa. Ele colocou o seguinte: conservadorismo está sendo associado em algo retrógrado, atrasado. Exatamente o que nós estávamos falando antes, né? Não, não é atrasado. Conservadorismo são os princípios que dão certo. É isso. É só olhar a Europa no passado, olhar os Estados Unidos no passado, as maiores potências mundiais, todas são conservadoras. Angélica Moreira disse o seguinte: conservar a família tradicional, os valores como respeito, ética, moral, bons costumes. Top. É isso aí. Segue lá, João. Nilson, Deus te abençoe, Nilson. Bom, então, voltando, eu tenho alguns livros aqui, né? Depois eu vou passar rapidamente, assim, só para vocês entenderem da onde eu tiro alguns valores, né? Onde eu reforço, na verdade, porque quando eu falei que a gente ia chover no molhado para o teu público, porque quando você está na igreja, né? Quando você está adorando a Deus, você está respeitando e seguindo determinadas normas de padrão, né? Que a Bíblia nos traz. Então, ali você já tem os valores que são cristãos, e os valores, eles são os mesmos do conservadorismo, né? Então, como eu disse no começo, quem teve a oportunidade de ouvir, não existe uma regra do conservador, né? Não existe, eu não considero, e muitos escritores não consideram o conservadorismo como uma ideologia, como a gente mencionou no início, né? Que umas ideologias de esquerda aí que dizem, não, ele tem que fazer isso, tem que derrubar, tem que tocar fogo, tem que ir para guilhotina, ou então tem que usar saia, sabe? Eles fazem isso, né? Eles querem destruir o padrão moral ocidental para implantar uma nova regra, né? Uma nova ordem, entendeu? Então, só que o que acontece? Dos livros que a gente tem aqui, que eu resolvi separar para vocês, o que a gente pode seguir desde o início é a Bíblia Sagrada. Ele diz em Isaías 48, ó. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não precisa olhar com desconfiança, pois eu sou o seu Deus. Eu fortaleço você, eu o ajudo, eu o sustento com a minha direita vitoriosa, né? Então, Jesus falou pela palavra de Isaías que ali já tinha previsto que a direita era vitoriosa. Não é à toa. Porque o que a gente está vivendo agora é isso, né? A gente está tentando resgatar isso. Eu falo por mim, né? Porque todo o trabalho que eu estou tendo é de resgatar, é de desenvolver a intelectualidade. Porque, independente do trabalho que eu faço político, a gente sabe que a intelectualidade precede qualquer sucesso. O sucesso
do advogado, muito sucesso de um político, que o político pode ter sorte em entrar por acaso, né? Hoje eu trabalho talvez com a melhor deputada do Brasil, que ela tem essa característica que é a intelectualidade, né? Uma pessoa excepcional, então eu tenho satisfação de fazer isso, mas eu também me espelho muito e tento desenvolver toda a capacidade que eu tenho intelectual, que não é pouca, né? Que nós temos, né? Os seres humanos. Por isso que a gente está diferenciado dos animais. Então, eu tento desenvolver isso. E puxo também o pessoal que está comigo, né? A gente tem grupos de leitura, por exemplo, de debate, de clássico da literatura, por exemplo, né? Que é uma história, uma missão que o professor Olavo de Carvalho deixou para a gente desenvolver a intelectualidade e criar o imaginário, né? Que não é só o debate do dia a dia, que o Bolsonaro falou, então o que o STF fez. Senão você fica naquela vibe, na bad vibe ali, você fica muito ruim, você fica, nossa, não vou vencer nunca isso aí. Não, peraí, então, desenvolve a intelectualidade, traga as pessoas que estão próximas para você, sustente elas com informações boas, né? Porque a gente não está falando só informação da televisão, do jornal. Eu vejo muito pouco isso, eu tenho muito pouco acesso. E o que eu recebo são coisas pontuais, especialmente no meu grupo, né? Você falou da Angélica, Daniel, a Keila, estão aqui, minha mãe está aqui também. Então, as pessoas me trazem informação, isso aqui é importante você saber. Pum, eu vou lá e... Entendeu? Mas vamos lá, vai, pastor. João, tem uma outra, uma grande mentira, até existem 2 livros com esse mesmo tema, esse título, A Grande Mentira. Um é de um intelectual lá dos Estados Unidos e o outro é um colombiano que fala acerca do lulopetismo, né? A grande mentira a grande mentira da esquerda no Brasil. O que eu quero me referir sobre a grande mentira? O que esses teóricos estão sugerindo? É que existe uma grande mentira em que Adolf Hitler, Benito Mussolini eram de direita, né? E por isso a direita ela é opressora, né? A direita, o conservadorismo, ele é opressor, ele mata, ele espanca, né? Isso é a grande mentira. E claro que é um tema assim muito vasto, né? Nós não vamos entrar nesse tema diretamente, mas vamos ficar no conservadorismo. Mas eu quero deixar claro, porque as pessoas que pensam isso se esquecem que Hitler não era de direita, Hitler era de esquerda. Aí todo mundo vai dizer, não, ele era o extrema-direita. Não. Porque ele se opôs ao Partido Comunista, ele não era da esquerda, ele era a mesma esquerda com outra face da moeda. Para quem não sabe, Hitler estava investigando os socialistas, e ele se tornou socialista porque foi vantagem para ele. E para quem não se assuntou, nazismo, né, quer dizer nacional socialista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. Então é o seguinte, nacional socialista, entende? No nome do nazismo, do partido, já está dizendo, é socialista, né? E o socialismo é a antessala do comunismo, a gente sabe disso. Então, direita, tá? Muitas pessoas, não posso ser de direita, porque o Hitler era de direita, Mussolini era de direita. Bom, Mussolini ele era tão esquerda que ele escrevia em jornais de esquerda, socialistas da Itália, enfim, ele é a mesma esquerda. Então, as pessoas têm que tirar isso da mente, que ser de direita é se associar com Hitler e Mussolini, né? Então, pessoal, esse é um ponto muito, muito importante que eu queria deixar para vocês, tá? Para que vocês não confundam isso. Não confundam, porque é um grande problema nos dias de hoje. Aqui no YouTube, João, tem alguém dizendo assim, sem conservadorismo não há ordem e nem progresso. Ok, é isso aí, não há ordem nem progresso. Exatamente, né? O que está na nossa bandeira. João, uma coisa que me deixa intrigado, Paulo, eu não sei o que tu vai pensar acerca disso, é cristão ser progressista. É possível? Primeiro, o progressismo é uma palavra errada, né? Eles criaram esse termo e o termo já está errado. Então, a gente tem que chamar pelo nome que né? Que é socialismo, né? Porque não existe progresso. Você já mencionou, né? Eles destroem uma árvore, uma floresta, né? Eles destroem a floresta para construir uma outra floresta, ainda que seja artificial, mas
e regam o deserto. Então, assim, a função deles é essa, né? É causar o pânico. Então, tem situações que a gente percebe no dia a dia que é de destruir a família, de destruir os valores morais que a gente demorou anos para criar. Né? A gente não está falando de 2000 anos da Bíblia, 2022 anos da Bíblia Sagrada, né, do Novo Testamento. A gente está falando também de uma história pretérita, né, do Antigo Testamento, que foi criada, que a gente viu, né, e quem crê sabe que a verdade está ali. Né? Então, o progressismo, para mim, é a palavra que ela não existe. Ela não existe porque ela não significa o que, de fato, as pessoas acreditam, né, ou pregam. Ah, não, não é progressista, ele é socialista. Ou, se não for, é comunista. Né? Então, o socialismo, o tal do progressismo, ele não traz nenhum benefício para a sociedade. Tá? Se você ver qualquer plano de governo dos atuais candidatos, principalmente para o executivo, você consegue visualizar o que eles estão tentando fazer. Né? Então, eles colocam a tal da nova língua, né? Que é novos termos, né? Que é o tal do todes. Não, todos já prevê todo mundo, né? Então, quando você fala da raça humana, você está falando de homens e mulheres. Né? Quando você fala homem, você pode generalizar dizendo que é a raça humana, que é homem, mulher, é filho, é criança, é idoso. Só não é cachorro, mas é homem e mulher. Então, assim, você não precisa mudar a língua brasileira, a portuguesa, né? Porque a língua portuguesa, ela é muito bonita. Ela é muito difícil também, né? A todo tempo eu estou estudando. Eu estudo gramática praticamente todos os dias para não cometer os erros que eu costumo cometer. Porque eu sou advogado, eu sou obrigado a escrever com muita qualidade. Porque se o juiz se der a oportunidade de ler tua petição, que é muito difícil, né? Porque os juízes eles não leem as petições, quem lê são os assessores, e ele só assina. Então, se o juiz te der esse mérito de ler a tua petição, ela tem que estar impecável. Então, assim, hoje eu não fico citando regras, né, leis, por exemplo, que ele tem a obrigação de ler, de saber uma Constituição Federal. Se eu citar um artigo 5º, ele vai saber do que eu estou falando e ele sabe de cor, né? Porque hoje existe essa regra deles preverem isso. Então, você perguntou sobre o progressismo, né? Então, o cristão ele não pode ser socialista, tá? Porque as regras morais da Bíblia Sagrada, elas já estipulam o que você pode ser, o que você deve vivenciar no dia a dia, que a sua família, né? O seu casamento que deve ser santo, né? O que acontece dentro do teu quarto é entre você e tua esposa, né? Mas o casamento é santo. Então, quando você vê uma família, eu me decepciono com algumas situações que, obviamente, agora o católico está na época da quaresma, é a pior época para a gente, porque a gente é tentado a todos os momentos, né? Então, a gente segue algumas regras de não comer carne, por exemplo, em determinados dias, né? Então, isso daí tudo é treino, né? Para você atingir uma maturidade espiritual, né? Porque Deus, ele não nos dá riqueza, né? Ele não dá dinheiro, nos dá beleza, né? Porque você vê que eu não tenho beleza, eu tenho esforço para ser simpático. Mas eles nos dão a oportunidade de ser santo, né? Só cabe a você ser santo, não cabe mais ninguém. Então, isso daí a gente precisa se agarrar. Então, hoje eu estou agarrado a Deus de uma tal maneira que eu tenho que fazer tudo para ser perfeito, né? Primeiro, pelo cargo que eu assumo, né? Diante do parlamentar que é uma parlamentar exemplar, e também dos amigos que eu tô conquistando, né? Tem a oportunidade de estar falando com você, para mim, assim, eu fiquei muito surpreso. Falei, nossa, olha só, que bênção, né? O Daniel é evangélico, ele talvez esteja aqui e ele falou, tá aí, olha só o que está acontecendo. Tá, né? Então ele falou, eu falei, Daniel, ele falou, não é você, não é ele. É Deus que está colocando no caminho. Sim, João, porque eu acredito nisso. Porque é o seguinte, nós não vamos... um católico é impossível unir fé com um protestante no sentido doutrinário, né? Mas existe algo que nós precisamos se unir, que é em torno de uma causa. E essa causa é a causa conservadora. E o que o conservador faz? Ele conserva os princípios judaico-cristão, seja ele
protestante, seja ele católico, enfim, não importa, qualquer denominação, nós vamos defender as mesmas coisas. Pátria, família, liberdade, né? São princípios que nós defendemos e que nós estamos juntos nisso, né? Doutrinariamente é outro assunto, né? Outra área, mas a gente se une. É interessante que no Brasil há essa separação muito grande para uma causa entre protestantes e católicos e também qualquer outra religião, mas quando se está em um país que se corre risco de vida, por exemplo, na janela 1040, protestantes e católicos se juntam numa defesa, não doutrinariamente, mas para se defender, dar apoio um ao outro, assistência social um ao outro e assim por diante. E no Brasil, o que nós precisamos nos unir é realmente pela causa conservadora. Eu acho que esse é o grande tema, por isso que eu te convidei para a gente falar sobre isso, porque esse é um grande tema, a questão da causa conservadora. Então, João, o que me deixa triste é ver tanto evangélicos, políticos evangélicos, cedendo a práticas anticonservadoras, ver cristãos, seja qual for a igreja, também cedendo a práticas progressistas, esquerdistas, socialistas, e não só na questão econômica, que muitos costumam dizer assim, não, mas economicamente a gente é socialista, o Brasil é socialista, isso aí, 50% do que a gente ganha, a gente paga de imposto, então o Brasil tem uma característica socialista, mas vamos além da questão econômica. A questão econômica, tudo bem, é algo que pode se resolver, mas o problema é ideológico. O problema é votar em partidos de esquerda, João, é a gente colocar no poder aquele que vai votar a favor do aborto, é aquele que vai votar a favor da legalização das drogas, é aquele que vai votar a favor da pedofilia, entende? Então, depois a gente vai reclamar, depois a gente vai orar para Deus e Deus, como é que tu deixou isso acontecer no Brasil? Não é que Deus deixou acontecer no Brasil. Nós temos mas não precisa, a gente só orar, Deus tem que cuidar. Aí eu pergunto, Esther, o povo de Israel estava para ser destruído, e é claro que Deus deu o livramento. E quem que Deus usou, João? Deus usou Esther. E olha que foi um processo, ir lá, se apresentar ao rei, chamar para um banquete, toda aquela história de Esther, né? E para que Deus viesse dar um livramento. E hoje, qual é a nossa maior arma? Nossa arma é o voto, gente. Nós temos o voto, estamos aí no ano eleitoral para a gente escolher os nossos representantes, né? Porque temos que colocar pessoas que vão nos representar. Então, por isso, nós precisamos hoje aproveitar o tempo que a gente tem para escolher muito bem, para que a gente não coloque lá os esquerdistas, progressistas, né, socialistas, né? Uma ressalva aqui, quando eu falo assim, esquerdistas, né, não estou me dirigindo diretamente a pessoas, estou me dirigindo a essa ideologia, né? Há muitas pessoas, gente boa, que votam na esquerda, enfim, são pessoas legais, como pessoas, né? Nada contra a pessoa, mas contra esse sistema. E nós que somos cristãos, devemos sempre defender a palavra de Deus. Bom, é isso aí que eu penso, João. É isso aí. O que é importante, você falou, eu gostaria só de reforçar, que são os valores, né? Quando você fala, o que é o conservadorismo, né? Então, como eu falei, eu mostrei 2 livros aqui, né? Obviamente, a Bíblia Sagrada, mas todos os livros, eles têm um consenso, né? Que é do conservador, que é defender a moral judaico-cristã, né? A filosofia grega, sobretudo, são esses valores que são trazidos para a gente. Então, isso aí que a gente tem que lutar, né? E hoje é a Constituição Federal. Para a gente é a regra. É o que a gente tem. Ela não é boa? Não. Eu preferia outra. Né? Até existe aí a discussão que o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal por São Paulo, de que existe já esse projeto da Constituição... eu vou lembrar o nome, mas é um projeto novo. Então, ele é muito mais justo, né, com tantas regras, porque hoje, se você pegar a Constituição norte-americana, ela tem pouco, ela tem algumas dezenas de regras, né, e as decisões são tomadas nos estados. Aqui não, a gente tem uma Constituição Federal que tem 200 e quase 300 artigos, com mais 90 emendas, então, assim, tem inúmeras regras, né. Tinha até um argumento de que o
o Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro passaria a ser competência da União. Cara, isso aí você resolve no decreto, sabe? Você não precisa colocar na Constituição Federal. Então, deixa eu só lembrar, eu falei de 2 livros aqui que são estrangeiros, eu queria fazer só uma lembrança aqui. Esse livro é um livro nacional que eu já tive a oportunidade de entrevistar o autor, que é o César Ranquetá Júnior, tá? Da direita moderna à direita tradicional. O que ele fala de direita? O que ele entende sobre direita moderna? Direita moderna é o liberalismo, né? Que nos Estados Unidos é chamado de liberal. Então aqui ele chama de liberalismo, que é o que é do centro para a esquerda é liberal para ele, né? É direita moderna. Então, os liberais são de direita moderna, né? É outra coisa. E direita tradicional são os conservadores. Então aqui ele explica, ele consegue traçar uma linha assim e explicar exatamente o que cada um fez e como cada um age no seu dia a dia, né? Então, sobre o conservadorismo, o César Ranquetá, que tem uma biografia... Fala. Lembrando que liberal aí está se referindo não ao liberalismo econômico, mas sim ao liberalismo ideológico, né? Exatamente. Então, porque na verdade o conservador ele tem algumas nuances de regramento econômico que pode ser liberal, né? E isso não atrapalha. Hoje a nossa política econômica, por exemplo, é do Chicago Boy, né? O cara é liberal. Então a gente tem isso também, né? Então o César Ranquetá, no capítulo 6, ele fala o seguinte, ó, sobre o conservadorismo. Conservadorismo é uma força de contenção, é um sistema de freio e controle dos processos desagregadores da modernidade. Então ele fala que o conservadorismo ele é um freio do que a modernidade está trazendo de ruim para a gente, né? Que é todas essas questões que a gente falou sobre ideologia, né? De defesas de valores que a gente não sustenta, como é o caso do aborto, ideologia de gênero, né? Então, tudo isso aí é a pauta que a gente tem que refrear, né? Então, algumas pessoas falam isso aí. Meu pai, em 2018, ele falou para mim assim, ó, ele via meu esforço sobre-humano para fazer a campanha pro Bolsonaro, né? Então, daqui a pouco eu pego um adesivo aqui do Bolsonaro que eu fiz em 2018, que a minha amiga Maiara recomendou o cara que fazia, eu mandei fazer 2.000 adesivos do Bolsonaro. Não tinha número e não tinha partido. Só tinha Bolsonaro 2018. E eu distribuía no semáforo. Eu luto jiu-jitsu e eu tinha machucado o joelho naquela época. Eu estava de muleta. Só que ainda assim eu fui, né? E daí eu entregava os adesivos no carro e algumas pessoas esperavam abrir o semáforo e amassavam e jogavam na minha cara. Tomei cuspida, né? E eu comentei com meu pai, né? E meu pai, conservador ao extremo, né? Um dia eu cheguei na casa dele, tinha um livro do Olavo de Carvalho, eu falei, você tá lendo o Olavo de Carvalho? Ele falou, já li. Eu falei, pô, você leu o Olavo de Carvalho? E é pessimista? Porque, na verdade, ele não é pessimista, né? Ele é realista, porque a situação que a gente está vivendo aí, se você for encarar todas as nuances que a gente está vivendo, o cara que encara uma batalha que a gente está tendo aí, pode ser taxado de louco, né? Só que eu acredito naquilo. Daí eu falei, pô, se depender de mim, conseguir um voto, por exemplo, pro presidente ser eleito, eu vou trabalhar, né? Ele falou, não, esquece, que tá perdido. O cara, eu falei, ó, não tem batalha perdida, só a partir do momento que for decidido. Se não for decidido, eu vou continuar lutando, né? E nisso, daí quando eu entrei nessa guerra, eu não consegui mais parar, né? Eu fui e cada dia tinha mais batalha. Daí quando as pessoas olhavam, falavam, não, peraí, tá acontecendo tal coisa. Chama o João, né? Então, pô, eu tenho solução para tudo. Só que eu não deixo ninguém ser resposta, entendeu? Eu vou para cima, é uma batalha que a gente tem, né? Porque o sofrimento, às vezes, de uma pessoa é o sofrimento de todas as outras, que talvez não se manifestem, né? Que nem é o caso da UFSC agora. Eu estou trabalhando na questão da UFSC já faz um ano. E eu falo, cara, quando vocês vão se mexer? Porque quando a água bater, né, no corpo, você vai falar o quê? Ah, os caras estão oprimindo a gente. Meu, tem que ir pra rua, tem que fazer manifestação, né? Tem que se mostrar contrário isso aí. Não, tá com medo de represália. Tudo bem, então. Só que agora os caras estão proibidos de entrar sem a terceira dose. Não é sem vacina. O cara já tomou a primeira vacina, tomou a segunda, ele não quer tomar a terceira. Pô, mas ele tem direito, só que ele é taxado de quê? O que não tomou a terceira? Negacionista. Mas sabe quantos por cento? Quanto do contingente da UFSC? 1/3
da população da UFSC que não pode entrar. Professor, aluno, funcionário, o pessoal terceirizado está sendo demitido. Então, assim, eu tenho um monte de demanda, um monte no escritório por causa disso. Né? Só que se eles tivessem se unido com a gente naquela ocasião, que eu e você estamos nos unindo para batalhar, a gente não estaria tão avançado, não teria perdido tanto espaço, entendeu? Exatamente. O problema temos um problema. O problema é que a direita custa se unir. Esse é um problema. Enquanto a esquerda se une de uma forma mais rápida, tá? Porque eles fazem de tudo em prol de uma revolução, o pessoal da direita é mais difícil de se unir. Então nós temos esse problema, visto que no Brasil, agora, então, começou-se esse movimento, né, de direita muito bom. E é por isso que é importante a gente estar falando sobre o que é isso realmente, né? E agora a gente está com bastante força para levar avante essa batalha, essa luta. E a gente começou a descobrir, João, que a maioria do Brasil é de direita. O pessoal é conservador, né? O pessoal só não sabia dessas verdades, né? Muita gente votava antigamente, né, no PT e tal, porque acreditavam que o PT ia trazer uma política muito boa e tal. Muita gente acreditou nisso. Eu nunca votei no PT, nem minha família, enfim, mas muitas pessoas de bem. Hoje as pessoas entendem exatamente o que além do plano econômico, existe um plano ideológico, né, que está por trás de tudo isso. Então, João, eu acho que seria legal a gente dar uma faladinha aqui rápida sobre a questão de partidos, né? As pessoas vão votar, né? Vão votar. E como vai escolher esse candidato? Por exemplo, o pessoal gosta de mim, de Giliardi, gosta de João. De repente nós estamos filiados, não estamos, né, num partido de esquerda aí, e a gente vai lá pedir voto. Pô, eu sou pastor, a gente é amigo, nós somos, né, tal. Devo votar nesse meu amigo, porque ele é de esquerda e tal. Então, que partidos, né, como dar uma averiguada, porque os partidos no Brasil também, a maioria é centro-esquerda e tal, né, como a gente pode instruir as pessoas que estão nos ouvindo hoje um pouquinho acerca dos partidos? Bom, essa pergunta é muito, muito importante, né? Porque, primeiro, eu falo, vamos supor, há 10 anos atrás eu votava por sugestão, né? Então, o meu pai recomendava alguém, meu sogro sempre tinha, ele é professor da UFSC, foi professor da UFSC por 30 anos, sempre tinha um aluno que era candidato, né? Então eu ia por opção. Né? Não, esse cara é bom, tá óbvio, eu dava uma olhada, eu achava tranquilo. Mas que nem há 20 anos atrás, tinha um jornal da Folha de São Paulo, lá, quando eu morava lá em São Paulo, que explicava o seguinte, os principais projetos da Câmara de Vereadores, por exemplo. Daí tinha lá, a favor da coleta de diminuição do valor da coleta de lixo, legal. Diminuição disso, aumento do imposto, como que votou cada um deles, né? Aumento do próprio salário, né? Aquele verbo de gabinete e tal. Então tinha várias leituras ali que naquele momento da minha vida, que obviamente eu tinha, quando eu morava em São Paulo, eu morava com a minha família, né? Então eu não dependia do meu próprio suor para o sustento da minha família. Então era muito mais tranquilo você opinar por alguém, né? Teve alguns partidos que eu votei que eu prefiro nem comentar. Mas o que acontece? Ali tinha alguns aspectos, e ali falava vários candidatos à reeleição tal, que estavam ali. Eu peguei um que tinha votado de acordo com aquilo que eu entendia, né? Mas não era, hoje eu vejo que não era um partido legal. Hoje, por exemplo, né, em 2020 eu fui candidato a vereador. Como que algumas pessoas chegaram em mim? Obviamente que eu não tenho como conhecer 1.103 pessoas, que foi o número de votos que eu fiz. Né? Mas a pessoa falava, você não é o João Padilha, votei você. Aqui no meu prédio. O cara falou, você é o João Padilha, votei você. Eu falei, que legal, como que você chegou em mim? Né? E o cara falou, eu coloquei candidato a vereador conservador. Apareceu minha foto lá. Daí, óbvio, né, o cara tem as mídias, né, ele vai procurar lá, vai ver se adapta com as coisas que eu falo, tal, porque na época das eleições o cara tem que se expor. Fala, eu penso isso, penso aquilo, não gosto de você, não gosto do seu time. Sei lá, não vou votar em você. Mas a gente tem que começar pelo partido, né? Que é a tua pergunta. Então, o que acontece? Hoje, dizem que são poucos os partidos de direita no Brasil. Porque a direita, ela foi sufocada durante o regime militar. Né? Tinham um ou dois
políticos que defendiam esses valores, mas eles foram abafados pelos militares mesmo, né? Da mesma forma que os militares entendiam que a guerra era imediata e armada, eles batalharam só a guerra armada, né? E como você mesmo falou há pouco tempo, eles foram para dentro das universidades, tanto que a Universidade Federal hoje, você não pode ingressar, a Polícia Militar não pode ingressar lá. Quer dizer, a regra geral é que não pode ingressar lá, né? Tem uma segurança, né, que é para inglês ver, que faz a segurança da UFSC. E eles não têm o suporte que o policial militar tem, né? Por isso que tem tráfico de droga em algumas, né, não digo dessa, mas algumas, tem uso irrestrito de drogas dentro de algumas universidades, né? E por essas regras, isso desde o regime militar. Então, naquela época existia sim os partidos que estavam se iniciando, né, como de direita. Hoje a gente vê que os partidos que acolheu, por exemplo, o presidente Bolsonaro é um partido de centro. Mas se eu perguntar aqui se o Bolsonaro é conservador, as pessoas sabem que não tem como ser conservador hoje no cargo que ele assume, né? Mas ele tem o quê? Uma família, uma esposa cristã. Ele é cristão. Ele defende os valores da família. Ele defende os direitos de defesa pessoal por meio de arma, por exemplo. E todos os outros valores são dos conservadores. Então ele tem uma representação conservadora, né? O partido que eu assumi aqui em Florianópolis mudou o estatuto em 2018, já vislumbrando a reeleição do presidente. Então, o estatuto alterou. Então, um dos poucos estatutos, talvez o único, que prevê que é contra o aborto, que é contra a legalização das drogas e que é a favor da defesa do cidadão por meio de armas de fogo. Então, assim, isso para mim é o partido de direita, né? Obviamente que a gente só conhece uma pessoa, e nesse caso o partido, depois que você comeu 1 quilo de sal, né? Você vai precisar vivenciar aquilo. Só que, por exemplo, em 2018 eu estive no PSL, porque se dependesse da convenção apoiar o presidente Bolsonaro, eu estaria apoiando ele naquela ocasião. Quando ele saiu do PSL, eu saí também e comecei a colher a assinatura do Aliança. Eu colhi inúmeras assinaturas do Aliança. Depois do Aliança, como eu tive que me candidatar, eu escolhi um partido. E o partido mais próximo era um partido que, inclusive, ele tinha saído antes do PSL, ele tinha saído, que é o Patriota, né? Então, eu fui para o Patriota, porque também tinha uma nominata que estava adequada com esses valores que a gente estava defendendo, da direita conservadora, né? E, posteriormente, eu saí do Patriota para assumir o PTB de Florianópolis. Então, hoje, eu entendo que o partido que eu estou construindo na minha cidade, né, que o presidente estadual, que é o deputado Kennedy, está construindo em Santa Catarina, é o Partido Conservador. Porque a gente fala nesses valores, a gente prega. Então, quando o cidadão vai se filiar, a gente fala, esse aqui é o nosso estatuto, dê uma olhada, né? Você está de acordo com o que a gente defende? Você está apoiando o presidente Bolsonaro? Talvez as duas, três perguntas que a gente faz. Eu não sei se você sabe, eu me filiei ao PTB, acho que eu te falei, né? Ou não? Falou. Tá, ok. Então, exatamente por causa desse estatuto, né? E hoje é o partido, né, mais conservador. Eu recebi uma mensagem aqui, João, que em 1 hora de live no Instagram ela cai. Então, se cair, pessoal, é porque nós já estamos chegando aí próximo da 1 hora. Mas, concluindo isso aí que o João está colocando aqui, o João costurou para chegar no PTB, né, onde ele é o líder aqui na municipal, né? Deputado Kennedy é o nosso líder estadual, né? Então, é um partido totalmente conservador hoje, né? Está realmente, né, junto ao conservadorismo, e por isso estamos nessa batalha e nessa briga. Não é mesmo, João? O João foi candidato, né, a vereador na passada, vai ser candidato agora a federal, né, e possivelmente... Sou pré-candidato. Pré-candidato para federal e possivelmente eu e ele vamos disputar aí também para ver se nós dois entramos dentro da Câmara dos Vereadores. Na verdade, assim, eu queria falar para você que eu vou me licenciar do mandato de federal
e vou fazer campanha nos últimos 30 dias para você aqui para vereador, porque eu vou estar lá em Brasília, tá? Daí sim, João, é isso aí, cara. Vai estar lá e de lá a gente vai ser bom, vai ser bom. Se Deus quiser, é vai isso dar aí, certo. né? E... Então, a ideia é a gente construir junto, né? A gente apoiar. Acho que o Daniel Carvalho aí tá dizendo que sou futuro deputado estadual. E aí, quem sabe, né? Quem sabe? Então o que acontece, assim, durante muito tempo eu reneguei, né? Porque meu pai, como eu falei, ele é coronel da Polícia Militar e ele foi assessor. Algumas pessoas já ouviram falar isso aí e vão ter que ouvir de novo. Meu pai foi assessor de segurança, né, na qualidade policial, do secretário de obras do Paulo Maluf. Né? Então, quem conhece Paulo Maluf, tudo bem. Quem já ouviu falar do Paulo Maluf sabe a imagem ruim que tem dele, realmente era aquilo. Né? Só que imagina o secretário do Paulo Maluf. Então, tudo que você pode imaginar de ruim, só que meu pai não estava na qualidade investigativa, né? Ele estava na qualidade de segurança. Então, tudo que ele tinha que fazer era se ater à missão dele. Né? Então, em determinado momento, ele falou para mim, eu não quero que você seja militar e eu não quero que você seja político. Né? Militar, porque obviamente ele se aposentou como coronel, tem uma vida hoje confortável, mas na qualidade de primeiro tenente, segundo tenente, capitão, major, tenente-coronel, até ser coronel, muita gente já pisou na sua cabeça, muita gente já te humilhou, né? Então ele não queria que eu e meu irmão passássemos por essa situação. E ele também não queria ser político, porque o padrão de político que ele tinha naquela época era só Paulo Maluf, né? Então as imagens que ele tinha eram péssimas. Né? E hoje, pelo contrário, a gente tem grandes pessoas, né, no cenário político nacional. Hoje eu tenho o privilégio de fazer parte do gabinete da deputada Ana. É uma grande satisfação e honra, né, porque eu votei nela, sabe? A satisfação maior é que eu votei nela. Eu falei, pô, olha aqui, ó, na minha sessão, eu votei em você. Ela falou, não acredito. Eu falei, foi. E a mulher que estava atrás de mim votou em você porque não sabia quem votar. Então eu já consegui 2 votos antes de trabalhar para você. Agora eu vou conseguir muito mais, né? Então, deixa eu só... A gente está quase concluindo aqui. Eu queria só falar o Evandro, meu amigo, entrou aqui, ó. Grande abraço, Evandro. Esse livro aqui é muito interessante também. A gente falou sobre 3 livros. Esse aqui talvez seja a Bíblia do conservador, ó. Russell Kirk, tá? A Mentalidade Conservadora, de Edmund Burke, né? Que eu mostrei para vocês aqui, até Esse é um livraço. T.S. Eliot. Muito interessante, tá? Então, sobre o conservadorismo, ele menciona o Alexis Tocqueville, que era um norte-americano. Então ele fala sobre a guerra norte-americana e como que eles atingiram aquele padrão norte-americano, tá? Então ele está comentando aqui. Ele fala o seguinte sobre o conservadorismo. Ó. A família, a associação religiosa e a comunidade local, esses, insistem os conservadores, não podem ser vistos como produtos externos do pensamento e do comportamento do homem. São, em essência, anteriores ao indivíduo e esteios indispensáveis da crença e da conduta. Então, os valores que a gente fala de conservadorismo, ele está já implícito na família, na associação religiosa, independente da igreja, né? E na comunidade local, que são os valores. Então, você não vê, hoje em dia, você passa na rua, ou passa em algum lugar, ou num almoço de família, é o cara dançando um quadradinho lá. Então, por quê? Tem valores morais que a gente defende, né? Então, ele reforça, né? Esse livro aqui é muito interessante, ele reforça o que a gente passou aqui com os outros livros, tá? É isso aí, pastor. Legal, pessoal. Nossa live vai ter que terminar, né? Porque vai dar 1 hora aqui, já vai cair. Estamos aqui, já vai fazer 1 hora aqui pelo Instagram e muitos estamos assistindo pelo YouTube. Porque eu estou transmitindo também para o YouTube essa conversa aqui. Mas nós queremos agradecer a todos que estão aqui com a gente, né? Tanto no Insta, bastante gente aí nos ouvindo, comentando. A gente não conseguiu atender todos os comentários, mas também no YouTube, o Nilson aqui fez alguns comentários sobre o que a gente falou, muito importante. E é isso aí, pessoal. Nós estamos lutando em prol dessas verdades e gostaríamos que vocês abrissem a cabeça para isso. Segue aí o João, me segue aí também no Insta, no YouTube, enfim. Estamos sempre falando sobre esses assuntos e nós queremos agradecer de coração mesmo todos vocês que estão com a gente aqui. Não vamos poder citar o nome de todos vocês. Quero agradecer a minha filhona aqui, ó, está aqui, pessoal, ó, me ajudando aqui, e
Então, fazendo essa transmissão aqui no YouTube. E, João, prazer te conhecer, prazer a gente poder estar aqui nessa live e vamos conversando mais, temos mais assuntos aí para conversar, temos Bíblia para conversar, teologia e assuntos políticos, né? E vamos instruindo essas pessoas que às vezes não tem alguém que possa dar um norte, uma direção diante daquilo que a gente crê e diante daquilo que nós defendemos. Obrigado mesmo, João. Perfeito, eu que agradeço, né? Uma grande satisfação, que eu te falei, porque a gente tem muita coisa em comum, né? O nosso laço foi o Kennedy, foi a Ana. Então, para mim interessante, porque tem momentos que eu reencontro pessoas nesses locais, né, de trabalho, nesse local de trabalho, e daí eu vejo que a afinidade ainda é maior, né? Então, o que a gente já tinha conversado antes de ter se encontrado pessoalmente já tinha sido positivo. Então, agora a tendência é só aumentar esse nosso laço aí. E eu vou fazer uma visita lá na tua igreja, né, no Itacurubi, em breve. Vamos combinar aqui pelo Zap daqui a pouquinho já. Vai ser um prazer te receber lá. Só vou pedir para você encerrar nossa live com uma oração, né? Então, vamos orar. Querido Jesus, queremos te agradecer, Senhor, nesta noite. Primeiro, pelo Senhor nos unir, Senhor, nos fazer nos conhecer e estar aqui próximo do João, também próximo da Ana, do deputado Kennedy, Senhor, pessoas que o Senhor colocou lá para defender aquilo que nós defendemos, estão lutando, nos apoiam, Senhor, para que a gente possa também lutar a respeito desses temas, Senhor. Pessoas tão queridas e maravilhosas que têm se colocado no nosso caminho para nos ouvir, nos ajudar, nos instruir, nos apoiar, Senhor, que a tua bênção pode estar sendo estendida, Senhor, a cada uma dessas pessoas. Abençoa o João, a luta que ele tem, Senhor, como pré-candidato a federal. Senhor, tu és poderoso para colocá-lo lá dentro, Senhor, e fazer uma grande obra, Pai, através da vida deste homem, Senhor. Pai Celestial, eu te peço, Senhor, que a tua bênção, que a tua graça esteja sobre nós, nos ajudando e nos guardando para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Vai um beijão aí para minha esposa, a irmã Annelise, né? Está aí nos ouvindo. Beijão, meu amor. Te amo, viu? Que bom. João, muito obrigado, foi muito bom. É isso aí. Voltamos a nos falar. Na próxima vez eu te convido. Fechou. Vou ficar te aguardando, você dá o tema e a gente vai firme, tá bom? Tá bom, então. Vamos falar sobre reis. Ok. Vamos falar sobre o livro de reis. Tá bom? Ótimo. Muito bom. Então, fechou. Tá. Um grande abraço, viu? Tchau, tchau, quais são os dias quais são os dias do culto? Isso, no Itacurubi é terça e domingo. Quinta é das mulheres, tranquilo, tá aberto ao público, né? Mas domingo é o grande dia, no culto da família, enfim. Então, podemos receber vocês lá qualquer domingo. Uma terça também é muito especial. Domingo, 18h45. 19 horas, que é melhor para gravar. 19 horas e na terça-feira, 19h30. Tá bom, então. Grande abraço. Tá bom? Outro. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Fique com Deus. Tchau.